Neste vídeo, a entrevista do apresentador do programa Até Noite do SBT, Danilo Gentili, entrevistando a primeira-dama do país, Janja, esposa do presidente Lula, realmente não será original, porque é proibido pelo SBT através dos direitos autorais, mas será transcrita com voz de locutor e terá legenda. Você vai ficar chocado com o comportamento da primeira-dama Janja, desrespeitando o povo brasileiro. Ela não só se esquivou das perguntas certeiras que o apresentador Danilo Gentili fez, ela simplesmente baixou o nível, ficou desequilibrada e realmente faltou com o respeito e certamente mereceu e foi expulsa do programa. Eu nunca mais aceitaria ela de volta como apresentador. Agora, como o Lula é marido dela, eu não tenho dúvida. Ele é pau mandado, subalterno e ela manipuladora e o domina. Eu te pergunto agora, tá gostando do canal? Então, por favor, se inscreva. Eu sou Vinícius. Em uma das noites mais tensas da televisão brasileira, a primeira-dama Rosângela Janja Lula da Silva foi literalmente convidada a se retirar do programa de noite, apresentado por Danilo Gentili, após uma série de declarações consideradas ofensivas e desrespeitosas com o povo brasileiro. O episódio, que foi ao ar na madrugada desta terça-feira, rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, gerando uma onda de indignação que se espalhou por todo o país. A polêmica começou quando Janja, que havia sido convidada para esclarecer questões relacionadas aos seus gastos públicos exorbitantes, mesmo não ocupando cargo oficial no governo, adotou uma postura debochada e arrogante ao ser questionada sobre a origem e destinação dos recursos utilizados em suas viagens internacionais, eventos sociais e atividades que, segundo críticos, não possuem justificativa oficial clara. O que deveria ser uma entrevista esclarecedora rapidamente se transformou em um confronto direto entre a primeira-dama e tanto o apresentador quanto o público presente no estúdio. Danilo Gentili, conhecido por seu estilo direto e por não hesitar em fazer perguntas incômodas, iniciou a entrevista de forma cordial, explicando que o objetivo era oferecer um espaço para que Janja pudesse se posicionar sobre as críticas que vinha recebendo. Estamos aqui para ouvir sua versão dos fatos, disse o apresentador. O povo brasileiro tem o direito de entender como funciona essa questão dos gastos da primeira-dama, já que não existe um orçamento específico para esse tipo de atividade. No entanto, desde os primeiros minutos da entrevista, ficou evidente que Janja não estava disposta a fornecer explicações satisfatórias. Quando questionada sobre uma viagem recente à Europa, cujos custos foram estimados em centenas de milhares de reais, a primeira-dama respondeu com um sorriso sarcástico. Olha, eu não tenho que dar satisfação para todo mundo sobre onde eu vou e como eu vou. Existe um protocolo, existem questões diplomáticas envolvidas que vocês não entendem. A resposta imediata causou um murmúrio no estúdio, mas foi apenas o início de uma série de declarações que culminariam na expulsão da convidada. Gentili, mantendo a compostura profissional, insistiu na questão. Mas, senhora primeira-dama, estamos falando de dinheiro público. O povo brasileiro está passando por dificuldades, há filas nos hospitais, problemas na educação e existe uma preocupação legítima sobre como esses recursos estão sendo utilizados. Foi neste momento que Janja cometeu o erro que marcaria definitivamente sua participação no programa. Com uma expressão de desdém visível, ela se recostou na cadeira e proferiu as palavras que causariam sua expulsão. Escuta aqui, Danilo, e vocês aí da plateia também. Eu não sou responsável pelos problemas do povo brasileiro. Se tem gente passando dificuldade, se tem hospital sem médico, se tem escola sem estrutura, isso não é problema meu para resolver. Eu tenho minhas funções, minha agenda, e vocês não têm que ficar me cobrando como se eu fosse prefeita ou governadora de vocês. O silêncio que se seguiu no estúdio foi ensurdecedor. A plateia, composta por brasileiros comuns de diferentes classes sociais, permaneceu em choque por alguns segundos antes de começar a manifestar sua indignação através de vaias e gritos de protesto. Gentili, visivelmente incomodado com a declaração, tentou dar uma nova oportunidade para que Janja reformulasse sua fala. Senhora primeira-dama, a senhora não acha que essas palavras foram um pouco inadequadas? Afinal, a senhora representa o país ao lado do presidente. Mas Janja, longe de recuar, dobrou a aposta em sua postura arrogante. Inadequadas? Eu disse apenas a verdade.
Vocês querem que eu finja que sou a salvadora da pátria? Querem que eu minta dizendo que vou resolver todos os problemas do Brasil? Eu não vou fazer esse teatrinho populista, não. Se vocês estão insatisfeitos com alguma coisa, reclamem com quem tem obrigação de resolver, não comigo. O silêncio no estúdio foi ensurdecedor. A plateia, composta por brasileiros de diferentes classes sociais, permaneceu em choque por alguns segundos antes de começar a manifestar sua indignação através de vaias e gritos de protesto. Gentili, visivelmente incomodado com a declaração, tentou dar uma nova oportunidade para que Janja reformulasse sua fala. Senhora Primeira-Dama, a senhora não acha que essas palavras foram um pouco inadequadas? Afinal, a senhora representa o país ao lado do presidente. Mas Janja, longe de recuar, dobrou a aposta em sua postura arrogante. Inadequadas? Eu disse apenas a verdade. Vocês querem que eu finja que sou a salvadora da pátria? Querem que eu minta dizendo que vou resolver todos os problemas do Brasil? Eu não vou fazer esse teatrinho populista, não. Se vocês estão insatisfeitos com alguma coisa, reclamem com quem tem a obrigação de resolver, não comigo. A situação do estúdio começou a ficar insustentável. Parte da plateia se levantou, demonstrando indignação com as declarações da primeira-dama. Alguns telespectadores gritavam vergonha e respeito, enquanto outros pediam que ela se retirasse. Gentili, visivelmente incomodado com a situação e que estava saindo de controle, tentou mais uma vez conduzir a entrevista para um caminho mais construtivo. Senhora Janja, vamos tentar entender melhor sua posição. Quando falamos de gastos públicos relacionados à primeira-dama, não estamos questionando sua pessoa, mas sim a transparência no uso dos recursos. Seria possível explicar, por exemplo, por que uma viagem sua custou mais do que o orçamento anual de algumas cidades pequenas do interior? A pergunta, formulada de maneira respeitosa e técnica, deveria ter sido uma oportunidade para que Janja esclarecesse os mal-entendidos e reconquistar a simpatia do público. Mas Janja, completamente descontrolada e aparentemente inconsciente da gravidade de suas declarações, resolveu atacar diretamente o público presente no estúdio. Olha só, vocês querem mesmo que eu explique cada centavo que eu gasto? Vocês acham que eu tenho obrigação de vir aqui prestar contas para cada um de vocês? Eu não devo satisfação para essa gente, não. Vocês elegeram meu marido, não me elegeram. Eu faço o que eu quero, vou onde eu quero, gasto o que eu preciso gastar e ponto final. O termo essa gente, usado de forma claramente depreciativa para se referir ao povo brasileiro, foi a gota d'água. A plateia explodiu em protestos, com pessoas se levantando, gritando e exigindo respeito. Alguns espectadores começaram a se dirigir em direção ao palco, obrigando a segurança do programa a intervir. O clima no estúdio se tornou absolutamente insustentável. Foi neste momento que Danilo Gentili tomou uma decisão inédita em sua carreira. Levantando-se de sua cadeira, com uma expressão séria que contrastava com seu habitual tom humorístico, o apresentador se dirigiu diretamente à primeira-dama. Senhora Janja, eu preciso pedir que a senhora se retire do programa. O estúdio ficou em silêncio absoluto. Janja, aparentemente surpresa com a determinação do apresentador, perguntou: como assim, me retirar? Você está me expulsando? Gentili, mantendo a firmeza, mas sem perder a elegância, respondeu: senhora primeira-dama, este programa sempre foi um espaço de diálogo respeitoso, mesmo quando tratamos de temas polêmicos. A senhora tem o direito de defender suas posições, mas não tem o direito de desrespeitar o povo brasileiro desta forma. As pessoas que estão aqui na plateia são cidadãos honestos, trabalhadores, que merecem respeito. O mesmo vale para nossos telespectadores em casa. Janja, visivelmente irritada, tentou reverter a situação. Então é isso? Vocês não conseguem aceitar uma mulher forte e independente? É machismo? É porque eu sou esposa do Lula? Gentili, mais uma vez, demonstrou maturidade e equilíbrio em sua resposta. Senhora primeira-dama, isso não tem nada a ver com gênero, política ou com quem a senhora é casada. Tem a ver com um respeito básico ao povo brasileiro. Qualquer pessoa, independente de seu sexo, idade, posição política ou cargo que ocupe, será convidada a se retirar se desrespeitar nosso público da mesma forma que a senhora fez. Diante da firmeza do apresentador e da evidente hostilidade da plateia, Janja não teve outra alternativa senão aceitar a expulsão. Levantando-se da cadeira com movimentos bruscos, ela murmurou algumas palavras inaudíveis, pegou sua bolsa e se dirigiu à saída do estúdio acompanhada por sua equipe de segurança. Antes de sair completamente, ela ainda tentou uma última provocação, gritando para as câmeras: vocês vão se arrepender disso, vocês não sabem com quem estão mexendo.
mas suas palavras foram praticamente abafadas pelos aplausos da plateia que celebrava a decisão do apresentador. Após a saída de Janja, Gentili precisou de alguns minutos para acalmar o público e reorganizar o programa. Quando finalmente conseguiu retomar o controle da situação, ele fez um breve pronunciamento que se tornaria viral nas redes sociais. Pessoal, eu peço desculpas a todos vocês, tanto para quem está aqui no estúdio quanto para quem está em casa, pelo que acabaram de presenciar. Este programa sempre foi e sempre será um espaço de respeito ao povo brasileiro. A culpa da primeira-dama agir dessa forma, distribuindo abuso e falta de respeito para o povo brasileiro, é simplesmente do Lula. Ele não tem moral e não domina sua mulher, é subalterno a ela. Já devia ter botado os pingos nos is quando assumiu a presidência e deixar ela longe. Deixe seu comentário, gentil.